Fala, meu povo bonito! Todo mundo bem? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. No Escurecendo de hoje, a gente vai falar sobre um texto que eu li faz pouco tempo, já tinha sido muito indicado, tá, gente? Às vezes as pessoas me mandam e eu não consigo ler, me desculpe. O nome do texto é Cor Inconsciente, da Isildinha Batista Nogueira. Então, o texto Cor Inconsciente foi um texto que ela fez falando sobre a tese de doutorado dela, que depois eu acabei baixando e posso compartilhar com vocês se vocês quiserem. Então, o que ela fala nesse texto? Ela retoma, né, da tese de doutorado dela, o conceito de apartheid psíquico, que a gente já começou falando essa semana, que o que é o apartheid psíquico na concepção da Isildinha? Ele ensina a população negra a separar, né, a apartar por cor e raça. Só que isso é na nossa psique, não é só nas organizações estruturais da sociedade, sabe? Então, essa forma de funcionamento, ela cria um sentimento persecutório. Já que aqui no Brasil a gente nega que exista, né, o racismo. Então, a gente nega que existe, mas a população negra sente o racismo no corpo, na pele, nas relações, só que não fica explícito o racismo, na maioria das situações, né? E é disso que ela tá falando quando ela fala de apartheid psíquico. Coloca, o opressor coloca no oprimido, no caso a população negra, essa sensação de estar sendo sempre vigiado, tá? Então, o que ela vai falando no texto, qual foi o meu entendimento? Que o real do racismo, ele afeta a nossa psique como um sujeito negro, né? E aí ela colocou uma frase que eu gostei muito, e aí eu vou ler na íntegra para vocês. Ela fala: os negros foram libertados do cativeiro, mas jamais libertados da condição de escravo, né? E isso é muito curioso quando a gente pensa no sistema carcerário, quando a gente pensa, por exemplo, na violência policial, né, nos corpos e nos sujeitos que estão à margem, que moram à margem, né, nas periferias. Faz muito sentido quando a gente para pensar, né, e tudo que eu já venho discutindo aqui na página e os outros textos que a gente já leu, tá? Então, o que o racismo no Brasil, ele vai fazendo? Ele faz com que o agredido se identifique com o agressor. Então a gente internaliza na gente esse sentimento e se auto-rejeita, porque a gente se identifica e a gente se refere a nós mesmos, na nossa psique, como sujeitos semelhantes aos nossos agressores. Isso é muito violento, né, por si só. E é muito difícil de deslocar disso, sabe? Então ela fala no texto: se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz como significante? E o que é esse significante? É esse significante que a gente já tá cansado de falar aqui, gente. É o negro como pobre, favelado, como alguém que pode ser morto, né? A polícia tá aí. Então, é um corpo que pode ser descartado, são pessoas que podem ser desvalorizadas e, na maioria das vezes, não são tratadas nem como pessoas, né? Assim, eu acho que isso é importante da gente localizar. Então, o que o negro faz? Pode fazer. Ele recusa esse significante e, quando ele recusa esse significante de ser negro, ele recusa a ele mesmo, no próprio corpo. Então, eu já falei aqui, falo várias vezes, as pessoas gostam de usar, mas e pessoa negra que tem racismo com pessoas negras? É basicamente o que a Zildinha tá falando. A nossa psique, ela é afetada pelo racismo, a gente é ensinado, internaliza na gente a se identificar com os nossos algozes, os nossos agressores. Então, é claro que a gente não quer uma figura que representa, que nos lembra que a gente não é o nosso agressor, que a gente não é fisicamente parecido e que nós não somos brancos. Isso é muito difícil para muitas pessoas, né? Então é por isso que acontece sim de pessoas negras terem racismo contra as pessoas negras. Ninguém quer encontrar com aquilo que foge, né? Que foge dele, que foge da norma, porque é difícil não estar na norma, tá?
E aí, o que ela vai colocando, que eu achei muito bacana, que também tem a ver com os outros textos. Ser negro para o sujeito negro é, portanto, ser o outro. Ele não é ele mesmo, ele não é sujeito, ele é o outro. O outro da branquitude, o outro que pode e deposita, e que a gente coloca todos os significantes que... A gente não, né? A população branca coloca todos os significantes que elas não querem para si. Isso a gente já falou em outros vídeos, com base em outros referenciais teóricos, mas que também são psicanalíticos. Esse ponto do texto, ela lembra a gente que para o negro a brancura é a única possibilidade, né? Para o negro que internaliza em si, né, esse apartheid psíquico que a gente vai vivendo e vai tentando lidar. Então, nesse processo, né, do negro se tornar humano através da brancura, ele vai ficando à mercê do desejo, né, desse outro, dessa branquitude. Então ele vai sobrevivendo e vivendo em torno disso. E por que fica à mercê do outro? Porque a gente localiza, a gente vai percebendo que tem um tratamento diferenciado para o sujeito negro, mas como a gente não se identifica como uma pessoa negra, a gente não é ensinada a passar por esse processo, a pessoa se identifica com a brancura e para se manter como pessoa branca, ela precisa abrir mão de si, né? Então, a Isildinha fala no texto, né, assim, que no Brasil o racismo ele não é formulado explicitamente. E aí essa angústia de sofrer racismo o tempo todo é muito real. Ela se fixa na realidade exterior, quando a gente vai ao shopping, vai em loja e fica andando como se fosse astronauta, por exemplo, porque sabe que os seguranças, que também são negros, vão nos ver como ladrões e potenciais. Como que o racismo, que é dito que no Brasil não existe, mas a gente sabe que existe. Como é que ele se atualiza? Quem já falou isso pra gente antes? Estou voltando a falar aqui de novo. Lélia já nos disse isso no nosso último vídeo, né? Num dos que a gente já postou aqui. Se atualiza no mito da democracia racial. Porque quando a gente pensa em democracia, a gente pensa que todos têm acesso. Todos são tratados de uma forma igual. Mas, racialmente falando, e não é só a realidade do Brasil, como de vários lugares, inclusive, né, assim, essa não é uma realidade. Nós sabemos quem é que vive em condições de vida melhor, quem é que acessa os melhores empregos, as melhores educação, e é a branquitude, né, assim. Então, quando a gente pensa no mito da democracia racial, de que somos todos iguais e que a raça não aparece, somos ensinados a isso, inclusive, a gente, ao mesmo tempo, é ensinado a não localizar situações de racismo claras ou as mais sutis. E é a serviço disso que o mito da democracia se difundiu, é atualizado e existe até hoje. Então, sobre o texto da Isildinha, era isso que eu tinha para construir um pouquinho com vocês. Me digam o que vocês acharam. Estou à disposição. Aquele abraço.